E se Bolsonaro é reeleito? Para onde a gente vai? Eu acho, enfim, se ele for reeleito, vamos trabalhar com essa possibilidade, a gente vai para um caminho de maior radicalização ainda, né? Isso vem sendo sinalizado. Bolsonaro não se moderou ao longo de 2 anos e meio de governo. Acho difícil que se modere ao longo do próximo ano e meio por tudo que ele sinaliza, inclusive pelo que sinalizou nos últimos dias aí, até tirando foto sorridente ao lado de deputada nazista, né? Se até isso a gente tem hoje, imagine num segundo mandato, né, quando ele se sentirá, digamos, reconhecido pelo seu trabalho, relegitimado pelas urnas, sem uma possibilidade visível de reeleição, porque hoje ele trabalha até com que as regras do jogo lhe permitem, que é apostar numa reeleição. Eu diria que seria muito provavelmente um Bolsonaro apostando na criação, inclusive, de institutos que lhe permitissem se perpetuar no poder, né? Um terceiro mandato, um quarto, né? Alguma outra forma de eliminação de limites a ele. Já vem fazendo isso com as instituições do sistema de justiça, né? A nomeação de um procurador-geral da República, que é um adulador-geral da República, na realidade, é um serviçal do presidente, de ministro para o Supremo, que na realidade também não tem a independência, embora, né, aquela cadeira devesse da independência, se comporta como se não a tivesse. Eu estou pensando no ministro Nunes Marques, que também tem atuado dessa forma, serviu ao presidente da República, né? E quantos mais ele poderá nomear no próximo período, se ele vier a ser eleito? Ou seja, a gente tende a caminhar por uma captura ainda mais ampla das instituições, por um desmonte ainda mais amplo de instituições herdadas da transição democrática e da Constituição de 88, ou mesmo herdadas de um processo de construção estatal anterior a isso, né, que remonta inclusive aos militares. A área científica, por exemplo, foi fortemente robustecida durante o regime militar, foram criadas instituições importantes para o desenvolvimento científico do Brasil, isso também está sendo posto por terra. Ou seja, é um governo anticivilizatório. Eu imagino que essa seria a tendência no segundo mandato, de aprofundar esse regresso, né, anticivilizatório. Acho que essa seria a tendência, caso, claro, venha a se confirmar uma reeleição do Bolsonaro. Você acha, desculpa, mas só para eu pegar um follow-up, eu sei que eu tinha prometido que era a última pergunta. Não tem problema. Mas você acredita que ele pode chegar a um ponto de desmonte da democracia e instauração de algo como aquilo que eles chamam de democracia iliberal, modelo Orbán, Erdogan ou mesmo Putin? Eu acho que no segundo mandato ele tenderia a caminhar nessa direção, sim, né? Ele pelo menos procuraria caminhar nessa direção. Se ele iria conseguir, enfim, a gente não tem a bola de cristal. Acho que tem uma série de elementos que tornam o Brasil muito complexo e que dificultam isso, né? Não que a Rússia não seja um país complexo, mas tem um legado autoritário secular aí, né? Nunca foi uma democracia, né? Nunca. E isso, evidentemente, tem peso no funcionamento do Estado, né? O caso da Hungria, a gente está falando de um país muito menor, apesar da pressão que a União Europeia coloca ali, mesma coisa a Polônia, embora ainda num estágio anterior ao da Hungria, em termos de deterioração democrática. Agora, acho que o Bolsonaro caminharia nessa direção, mas onde ele esbarraria? Em governos estaduais, e eu imagino que a resultado das eleições estaduais ano que vem tende a ser pior para o Bolsonaro do que foi há 4 anos, ou na eleição de 4 anos antes, né? E aí, consequentemente, haverá mais resistência. Precisa ver como vai ser a eleição para o Congresso. Também imagino que a onda bolsonarista que elegeu senadores e deputados também não tende a se repetir, pelo que a gente tem observado do clima político, das articulações partidárias. Não há aí uma base para isso. Uma eleição majoritária meio sozinha até pode gerar. Agora, aquela onda, vamos mudar tudo com o mito, com o Bolsonaro, passou essa onda. Então, mesmo que ele venha a ter sucesso numa eventual reeleição, ele não viria com o pacote todo que levou para o primeiro mandato, mas que até por ser um primeiro mandato, talvez não lhe dê tantas condições assim de avançar. Ele avançaria no segundo, mas se continuasse ampliando seu poder. Eu acho que a tendência é uma redução desse poder. Ou seja, eu acho pouco provável que ele tenha forças para isso. Agora, o que eu não acho improvável é que ele não vá, inclusive antes da eleição, tentar alguma coisa. Ou após a eleição, antes da posse de quem vier a ser eleito em 2022.
Meu receio é muito mais aí, é nesse momento, né? Como é que o Bolsonaro e o bolsonarismo, entendido como um movimento que se espalha para outros setores da sociedade, como é que eles vão reagir ao processo político democrático normal? Acho que eles tendem a reagir muito mal, né? Claro que aí, de novo, vai depender também do quão frágeis ou não saírem desse processo eleitoral. Se saírem muito fragilizados, uma derrota cachapante diminui o ímpeto, diminui inclusive a legitimidade que poderia ser invocada para algum tipo de reação, né? Se for uma eleição muito parelha, acho que vão para a briga de fato, né? E aí eu acho que a gente corre o risco de ter não uma ruptura institucional no sentido próprio, mas talvez uma violência política muito grande, que é uma situação diferente, mas que eu não acho que está fora do horizonte. E eu acho que essa talvez seja a situação de maior risco que nós vivamos hoje, pelas características do que é esse tipo de movimento.